Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao ConstruCast, o podcast aqui da Realize, em que toda semana a gente está falando alguma coisa aqui de arquitetura, de engenharia, do mercado imobiliário de João Pessoa, tudo para você que está pensando em construir ou reformar, tomar sua decisão de forma assertiva, otimizando aí seu tempo, seu dinheiro, para fazer sua reforma, reforma ou construção da melhor forma possível. E para vocês que estão pensando aí já em construir casa financiada, em reformas financiadas, que é uma das perguntas que meus clientes mais fazem aqui no escritório, eu trouxe hoje nossa amiga aqui, Guaraci, que é o correspondente bancário da Realize. Então, todos os nossos clientes, a gente sempre está pedindo o auxílio deles, né? Que tem muita experiência, ele vai falar um pouquinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças da Caixa, para quem está pensando em construir e reformar depois do ano passado, que teve várias alterações. Mas tudo isso eu vou deixar para ele falar, mas antes, não se esquecem de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, para ajudar esse canal a crescer. E já coloca aqui também no direct, na descrição, se você tem alguma pergunta, porque posteriormente também eu mando para Guaraci para ele poder resolver para vocês. Seja bem-vindo, amigo, aqui ao nosso podcast. Olá, tudo bem, Jéssica? Tudo bom? Gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui, fazendo parte desse novo lançamento, né? E me chamo Guaraci, para quem não me conhece, sou o sócio aqui da Inova Consultoria, um correspondente bancário da Caixa, que já estamos já há 16 anos no mercado, bastante tempo aí no segmento, fazendo vários financiamentos, né? Tanto imóveis novos, imóveis usados, financiamento da aquisição de terreno, construção de terreno próprio, reforma e ampliação. E a Caixa, 16 anos, todo ano a Caixa muda alguma coisa. Muda tudo, Jéssica, muda tudo. E muda o tempo todo, o normativo está mudando sempre, a gente tem que estar se atualizando e passando também para todos os clientes as mudanças que vão acontecendo no decorrer do processo. Hoje a Caixa trabalha com quais produtos? É muita coisa, mas vamos lá. Ela financia imóveis novos, usados. Aí ela financia terreno, para quem quer comprar só o terreno. Ela financia quem quer comprar o terreno, mas a construção. Financia quem tem terreno próprio e quer construir. Financia reforma, financia ampliação. Financia aqueles imóveis que a Caixa tomou, que quem não pagou, ela tomou. E quem quer comprar esses imóveis, a Caixa também financia. Então, assim, o leque de produtos é muito grande com a Caixa. E essas mudanças que teve, que a gente estava falando, né, o ano passado, ela afeta todos os produtos ou só alguns produtos? Alguns, sabe, Jéssica? A Caixa trabalha com duas linhas. Agora está lançando a terceira. Minha Casa Minha Vida, imóveis novos e usados. Aí tem o SBPE, além de crédito SBPE, que é o recurso vem da poupança. E agora ela está voltando com a linha Procotista para imóveis novos. Então a Procotista é um meio termo entre Minha Casa Minha Vida e nem o SBPE. É um meio termo, uma taxa de juros meio termo. Então tem alguns clientes que querem construir a casa que podem se enquadrar no Procotista sim. Então, uma coisa nova que a Caixa voltou a trabalhar, estava suspenso, mas voltou a trabalhar esse ano, o Procotista. É uma linha boa que para quem quer comprar ou construir imóveis até R$ 500 mil. O Minha Casa Minha Vida é até 350. Até 350 mil teto, exatamente. A nível Brasil, para imóveis novos, certo? E, Imóveis novos, até 350 mil. e para a parte de construção e aquisição, tem um limite de valor? Tem sim. Hoje a Caixa ela tem um limite teto de até 1,5 milhão. De qualquer tipo de imóvel, Qualquer só tipo até. para reforma, ampliação, ou então aquisição de terreno, construção de terreno próprio, até 1,5 milhão. Acima de 1,5 milhão, ela por enquanto está suspensa. Mas a Caixa lançou um produto novo que é CDI, que é imóveis acima de 1,5 milhão, com a taxa de juros um pouco mais alta, mas ainda não está disponível para reforma ou ampliação ou construção de terreno próprio ou aquisição de terreno mais construção. Para quem está querendo fazer a casa financiada, a aquisição mais a construção passou de 1,5 milhão. Eu poderia fazer o financiamento dessa parte e completar com recursos A próprios. avaliação tem que ser até 1,5 milhão. Ah, então mesmo que se o meu projeto passar de 1,5 milhão, eu tenho que recorrer a um outro produto que talvez a Caixa tenha. Exatamente, exatamente. Agora sim, o que os meus clientes mais perguntam aqui no escritório quando vem é porque todo mundo acha que vai hoje querer financiar e amanhã o dinheiro está saindo. E não é bem assim, né? Não, Tem um processo. tem todo o processo. E eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, que é a pergunta que meus clientes mais fazem. Vamos lá. Hoje o processo como um todo, ele vai demorar em torno de, sei lá, eu digo caixa, certo? Em Certo. torno de 30 dias. Mas só que não é só caixa que depende do processo como um todo. Então, o primeiro passo de tudo é fazer simulação, aprovar o crédito. Primeiro passo.
Fez simulação, a parcela se enquadrou, as taxas bateu tudo certinho. Segundo passo é aprovar o crédito. Aprovando o crédito, aí vai para o terceiro passo, que é a gente solicitar a engenharia da Caixa. Para solicitar essa engenharia, tem um custo de engenharia de R$ 750. E para o engenheiro ir lá, precisa do que tanto? Precisa. Vou dar um exemplo para quem vai comprar o terreno e construir. Sim. Você vai precisar da certidão do INTPO, do dono do imóvel, do dono do terreno. Vai precisar do alvará de construção, certo? Isso é o que mais demora, porque você dá entrada no alvará de construção hoje, demora, sei lá, 60 dias, 30 dias, vai depender da sua amizade com a prefeitura, de você estar lá o tempo todo para o negócio andar. Aí fora o alvará de construção, as ARTs de execução em projeto, as RTs ou RRTs, o engenheiro arquiteto que faz a execução em projeto, e está também com o projeto aprovado na prefeitura. E mais a PCI, que é a Planilha de Construção Individual. Então tem que estar com toda essa documentação para poder a gente solicitar engenharia, que é o terceiro passo. Mas para chegar no terceiro passo, às vezes demora o alvará, demora preencher a PCI, demora toda essa burocracia para poder a gente chegar na parte de engenharia. Chegou na parte de engenharia, a gente solicitou engenharia, o engenheiro da Caixa ele tem um prazo aí de 15 dias para ele ir lá no imóvel, verificar o terreno, olhar onde é que está o terreno, olhar o condomínio, se for o caso. Então ele vai lá, verificou tudo e vai ver a viabilidade do projeto. A viabilidade do projeto é saber se a Caixa vai aprovar aquele teu projeto. Aprovou tudo certo, aí o próximo passo. A gente vai para o quarto passo, que é conformidade na Caixa, que a Caixa vai pegar a documentação de compradores, vendedores e do imóvel. Analisou tudo, conformidade ok, assinou um contrato na Caixa. Assinou um contrato na Caixa, pagou as taxas de elaboração do contrato, em seguida você vai para a prefeitura. Você vai pagar o ITBI do terreno. Uma dúvida muito comum, eu vou pagar o ITBI da casa pronta? Não, você vai pagar o ITBI só do terreno, tá? Depois disso, você vai para o cartório fazer o registro da alienação fiduciária, ou seja, aquele terreno, ele vai passar a ser alienado à Caixa, certo? No qual vai ter também a promessa de construção da sua casa naquele terreno. Devolver o contrato na Caixa, aí a Caixa faz o pagamento do dono do terreno, e para quem quer antecipação de 20%, consegue até antecipar 20% do valor que você vai financiar. Então, esse é todo o processo da Caixa, que não é tão simples como muita gente fala, mas também não é tão bicho de sete cabeças. É. Eu acrescento novas etapas ao seu processo. Quando o cliente vem aqui, eu falo tudo que você falou, só que aí eu falo, olha, primeiro você faz a simulação e aprova o crédito, que é o que você falou. Por quê? Com o crédito é que você vai saber que tipo de casa você quer fazer. Porque tem muita gente que vem para querer fazer o primeiro projeto da casa para depois aprovar o crédito. Só que se você fizer, sei lá, uma casa que vale 2 milhões e a Caixa só financia 1,5 milhão, você vai perder o projeto. Então eu sempre oriento, né? Uma coisa importante que eu sempre falo para as pessoas é que a carta, ela tem uma validade, Tem uma né? validade de 180 dias, certo? 180 dias, que é aí que eu falo, né? Você aprovou, aí você vem, sei lá, aprovei 800 mil. Você vai criar a casa de 800 mil? Vou criar a casa de 800 mil. Aí você alinha essa expectativa com o arquiteto, porque aí é onde acontece a demora que você falou, porque para engenharia liberar, né? Porque aí ele Exato. aprovou a caixa, por exemplo, de uma carta de 600, mas o projeto, ele já tinha feito o projeto e o projeto era de 800. Aí quando vai para conformidade, tem que voltar porque não batia. Então você Isso, tem exatamente. todo o retrabalho de refazer o projeto para poder organizar. Então a gente encaixa aqui, né? Tanto que com o nosso cliente Marcos, a gente fez da última vez, a gente fez bem direitinho, né? Isso. Aprovou o crédito, desenvolveu o projeto dentro do crédito, pegamos, aí com o projeto aprovado, a gente foi para a prefeitura, estava tudo, condomínio tudo conforme, prefeitura tudo conforme, quando voltou, que foi para você rapidinho, o processo saiu, né? Exatamente. E É como eu costumo dizer, o projeto tem que andar com documento, com papel. Os dois têm que andar ao mesmo tempo, né? é, Quando um não bate com o outro, aí vai atrasar o processo. é. Aí vai dizer, olha, o processo está demorando muito. Mas por quê? Por causa disso. Então, quando os dois estão bem alinhados, documentação, com papel vai dar tudo certinho. Sabe uma coisa que, quando eu falo que às vezes o cliente muda de ideia na hora para fazer o financiamento, é que tem muito cliente que, quando vai construir a casa, tem medo de fazer o financiamento porque ele acha que já vai começar a pagar as parcelas no mês seguinte, que é o caso quando você compra um apartamento, né? Isso. Mas quando você faz a parte da construção, você tem uma tolerância, não é isso? Vamos lá, como é que funciona essa questão? No período de construção, existem os juros de evolução de obra, certo?
E depois que a casa está pronta, existe a parcela do seu financiamento. Vou dar um exemplo aqui. O cliente vai financiar R$ 500.000. O projeto é 800, ele quer financiar 500. Vamos dizer que a parcela dele seja R$ 5.000. R$ 5.000 quando a casa estiver pronta. Aí ele vai começar a obra. Na obra, ele começou, já assinou o contrato na Caixa e ele vai ter antecipação de 20%. Agora, assim, com quanto é que eu vou pagar de juros nesses 20% que a Caixa vai me dar de antecipação? 20% de 500 mil vai dar R$ 100.000. Então, ele vai pagar 20% da parcela de 5 mil. R$ 1.000 de juros. No outro mês, ele recebeu da Caixa mais 10%. Ele recebeu 20 inicial, mais 10 agora. 30% que ele recebeu da Caixa. Então, quanto é que ele vai pagar de juros de evolução de obra? 30% da parcela de 5 mil. E assim sucessivamente. Quando a casa já estiver praticamente pronta, com a BITS, com a CND e a verbada, ele vai estar pagando praticamente 95% da parcela de 5 mil, mas só referente a juros de evolução de obra. O que é esse juros de evolução de obra? É o seguro contra a morte e invalidez, taxa de administração e juros. Ele paga os três ao mesmo tempo, no período de construção. Depois que a casa está pronta, que ele começa a pagar parcela, a gente chama parcela, e amortizar saldo devedor. Enquanto está construindo, é só juros de evolução de obra. Então, você também tem que colocar esses custos na sua planilha de construção, que vai ter lá no final, vai ter esses custos, mas comparado depois que a casa estiver pronta, sei lá, vou dar um exemplo, a casa ficou só de 800 mil, a pessoa gastou de financiamento 500, mas quando a casa estiver pronta, ele vai estar valendo muito mais do que 800. Sim. A gente costuma ver que a valorização da pessoa que financia essa construção pela Caixa, depois que a casa está pronta, tem uma valorização em média 30%. Então a casa, sei lá, custou 800, mas quando estiver pronta está valendo 1.200.000, 1.300.000. A gente vê muito aqui, principalmente casa de condomínio, que as pessoas fazem financiadas e por algum motivo que depois que está pronta elas resolvem vender, ela já tem lucro em cima da venda, né? Exato. Porque a gente também tem a questão de estar no mercado muito aquecido e aí as pessoas realmente vendem com uma lucratividade muito boa. Boa. Aí essa modalidade de financiamento, de construção em terreno próprio ou aquisição de terreno mais construção, muita gente costuma também, eu quero botar um novo negócio. Muita gente vai e faz essa modalidade, depois vende a casa com lucro. Depois vendeu a casa, você vai e faz a outra casa, mas só lembrando que você pode fazer uma casa por vez. Eu não posso fazer 5, 10 casas por vez, não. Só pode fazer uma casa por CPF. É, mas é tão vantajoso que dá para fazer, né? Dá para fazer e dá lucro. Até agora eu não tive nenhum cliente que teve prejuízo. Nenhum, nenhum. Até alguns clientes que falaram, caramba, a gente explicou como é que funciona toda a modalidade, ele faz tudo errado, ele fazendo tudo errado, ainda mesmo assim ainda tem um lucro. É, o segmento de construção tem essas vantagens. Essa é a vantagem. E como que funciona? A gente falou da parte de aquisição mais construção. Para quem vai fazer o terreno também, só a construção da casa, o terreno tem que estar quitado, né? Tem que estar quitado e já no nome do proprietário. Vou dar um exemplo, Guaraci. Guaraci tem um terreno. Aí eu quero construir uma casa nesse terreno. Então eu uso o terreno como garantia e consigo financiar. Lembrando, viu? Consigo financiar até 100% da construção. Até. Estou dizendo que é 100% não. Estou dizendo até 100%. Até 100% da construção. Eu consigo financiar. Eu tendo o terreno quitado, entendeu? Até. Alguns casos conseguem só 90, 80. Então até 100% você consegue financiar pela Caixa. E a modalidade construção mais aquisição está 70%. Isso, 70% na modalidade saque e 50% na modalidade price, né? Tanto na aquisição de terreno mais construção ou construção em terreno próprio. Você consegue financiar, quer dizer, a cota de financiamento é até 70%. Mas uma dica que eu dou para todos é que, na simulação da Caixa, muita gente que vai comprar terreno mais construção, você soma os dois e faz a simulação em cima do valor dos dois. Quem tem um terreno próprio, o pessoal só costuma fazer a simulação só no valor da construção, e está errado. Você tem que fazer a simulação no valor do terreno mais a construção. Soma os dois, aí vai dar, sei lá, um é 700 mil construção e 300 mil terreno. Soma os dois, dá 1 milhão. Soma os dois, dá 1 milhão, então você consegue financiar até 100%. Porque a Caixa financia 70%, 70% de 1 milhão dá 700 mil, ele só precisa 700 mil. Então, por isso que eu estou dizendo, em muitos casos dá para financiar até 100% da obra quem tem um terreno próprio.
Qual que é a diferença da Price e o Da saque. saque? Na saque é um sistema de amortização constante. Vou dar um exemplo bem bobo, bem prático. Na saque, você começa do início ao fim, a parcela é decrescente, certo? Então, vou dar um exemplo. Começou com 1.000, a última é R$ 100. Mas do início até metade, vamos dizer que tudo que você pagou, 60% seja amortização e 40% seja de juros. Do início ao fim. Mas do início para metade, quando você for ver na saque, você já tem pago, vamos dizer, 50%, 60% do imóvel que você financiou. Na praça já é diferente, apesar da parcela ser um pouquinho mais baixa, certo? Na praça a parcela sempre é mais baixa, mas do início até metade do financiamento, tudo que você paga, 80% é juros e 20% amortização. Da metade para o final inverte, 80% de amortização e 20% de juros. Aquele cliente que financiou 100 mil em 30 anos, daqui a 15 anos ele está devendo quanto? 80 mil. Mas caramba, passei 15 anos pagando. Mas por quê? Por causa da modalidade dele, porque ele optou por uma parcela mais barata. Com isso, o saldo devedor ele vai jogar praticamente para o final para amortização. Então, a saque e a price, a diferença maior é essa. É questão de amortização do saldo devedor. A saque amortiza muito mais rápido do que na price. Embora a parcela seja mais alta em uma do que na outra, né? Mas no final vai estar menor a Price. Vamos lá. Em questão de juros do montante, a saque você vai pagar menos juros do que na price. Na price você vai pagar os juros no montante, então 30% a mais. Nossa, é diferente, Muita né? gente pensa que a price é assim, por isso que eu costumo dizer, depende do. Cada realidade é diferente. Hoje só dá para ir naquela parcela price. Se só dá para ir nela, vá nela, não tem o que fazer. Mas se você tiver, na saque dá para eu pagar com uma parcela um pouquinho mais alta, vá na saque. Mas se não, vai na price e compra teu imóvel, que é a única solução. E lógico, vai ter a valorização do imóvel. É, Outra ok. Dessa compensada, dessa né? compensado. Outra coisa também, uma dúvida muito comum, Jéssica, agora se o saque ou price, eu financiei 100 mil e 100 mil, sei lá, vai dar 300 mil reais no total que você vai pagar em 30 anos, de juros mais financiamento do todo. Mas se eu tivesse 100 mil depois de 6 meses para amortizar o saldo devedor, eu amortizo em cima o valor que eu peguei ou em cima do montante de juros? Sempre em cima do valor que você financiou, não do montante de juros. Bom é isso. Porque se você fizer nos juros, não vai ter muita. Por exemplo, você financiou, sei lá, 300 mil, mas no montante de juros dá 600. Se tu der 100, vai ficar 500 mil. Mas não, se você financiou 300 mil e amortizou 100 mil reais junto à caixa, teu saldo devedor vai passar para 200. Então, os juros vai ser. Em cima dos 200 agora, não em cima dos 300. Aí, em cima dos 200, a Caixa vai fazer duas perguntas. Ou você quer reduzir o prazo, certo? E ficar com a mesma parcela, ou você quer ficar com o mesmo prazo e reduzir a parcela. A Caixa lhe dá essas duas opções. Qual dos dois é melhor? Sempre reduzir o prazo. Quanto menos prazo, menos juros você paga no montante, certo? Uma dicasinha de ouro aí para todo mundo. Toda vez que for amortizar saldo devedor, sempre reduzir o prazo. Outra pergunta muito comum: no período de construção, eu posso amortizar meu saldo devedor? Sim. Não pode. Não pode? Não pode. Você tem que, sei lá, eu vou dar um exemplo. Você pegou 100 mil reais emprestado na Caixa, num período de construção. Sei lá, depois no terceiro mês recebeu uma herança, eu não quero mais o dinheiro da Caixa. Não pode. Você tem que receber aquele dinheiro de todo jeito. Quando a casa estiver pronta, averbada, e você pagar a primeira parcela da casa como pronta, você pode amortizar saldo devedor ou quitar. Você pode fazer isso, mas só depois que a casa estiver pronta e pagar a primeira parcela da casa pronta. Nossa, não sabia disso. Seja um sapo. Agora, assim, como é que tá a demanda? Porque, por exemplo, eu tenho muitos clientes que agora tá tendo esse movimento dos juros, né? E o Selic tá lá em cima e o pessoal tá tirando dinheiro para investir em tesouros e outras coisas. E você fala assim, não tá valendo muito a pena fazer a parte de financiamento pela questão das taxas de juros. Tu tá vendo esse movimento? A Caixa tá fazendo alguma coisa para pegar de volta essas pessoas para poder fazer o financiamento? Olha, a Caixa hoje, antigamente, 100% do recurso que ela emprestava vinha da poupança. 100%, 100%. Isso há muitos anos. Só que hoje em dia, com a Selic alta, a poupança não está rendendo quase mais nada. Comparado, se você pegar 100 mil reais e investir na poupança, você vai ter 3% de juros ao ano. Se tu pegar 100 mil e investir na Selic Tesouro Direto, tu vai ter, sei lá, 12% aí, 10% ao ano. 3 vezes mais do que a poupança. Sem fazer muito esforço, Sem né? fazer muito esforço. Mas
com certo lado é bom, por outro é ruim, porque a Caixa fica sem recurso, não só a Caixa como outros bancos, fica sem recurso para poder emprestar. Aí o que foi que a Caixa e outros bancos estão fazendo? Ela está botando um percentual de juros da poupança e outro percentual de juros de Selic, Tesouro Direto. Por isso que as taxas de juros dos bancos vêm aumentando. Por causa disso, da escassez de recursos para poder emprestar. Quem tem recurso hoje em espécie, qual é mais vantagem? Você pegar e jogar na construção ou você pegar o dinheiro emprestado? Depende da sua aplicação. Se você aplicar, depende se seu valor aplicado render mais do que 11, 12% ao ano, é vantagem você deixar o dinheiro lá aplicado e trabalhar com o dinheiro do banco. Com dinheiro financiado. Agora, se esse seu dinheiro que você está aplicado está rendendo 8, 9, pega o dinheiro e joga na construção e quita. Essa é a jogada, a dica que eu dou para todo mundo. Essa questão de juros todo mundo fica preocupado, né? Todo mundo quando vem fechar assim, aqui, né? Jéssica, e como é que tá a taxa de juro? Aumentou? Aumentou. Infelizmente aumentou. Não? Tá quanto hoje? Porque o ano passado eu acho que tava 10 ponto... Olha, no ano passado a gente fez a aquisição terra em construção estava em torno de 10,5, certo? 10,5. Sim, A gente já estava 11,20, 11,30, mais ou menos isso. Já deu uma aumentada. A Selic vai aumentando, a gente fica com medo, porque uma dica que eu dou para todo mundo. Se eu aprovar a carta de crédito hoje, Jéssica, com uma taxa, sei lá, vou dar uma taxa de hoje, certo? De construção, 11,3. Se eu aprovar a carta de crédito hoje com 11,3, daqui a 6 meses eu vou avançar com um projeto e vou assinar, sei lá, em dezembro desse ano. Se em dezembro desse ano a taxa for para 14, no dia que for assinar o contrato na Caixa, você pega a 14. Não pega no que aprovou, você pega no dia. Você pega Mas no que também, né? se no dia cair para 8, você pega 8. Então a gente tem que torcer para que a Selic caia. É o que todo mundo tá torcendo, né? É, Principalmente quem trabalha com dinheiro do banco. do banco, exatamente. Mas já tivemos melhores taxas, mas o pessoal costuma dizer, qual é o melhor momento para comprar imóvel? Ontem. É. Ontem. Porque muita gente fala, não, vou juntar dinheiro para comprar um imóvel daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, quando você for comprar um imóvel, ele está quase o dobro. Aquele dinheiro que você juntou não vai dar para quase nada. Então, eu digo, qual a melhor época para comprar imóvel? Ontem. Ou para construir ou para reformar? Ontem. Se você for sempre esperar para a melhor situação, nunca vai acontecer. Então, eu já estou com um mercado aí já indo para 16 anos. A flutuação que dá de taxa de juros na Caixa é gigante. Eu já peguei taxa de juros na Caixa no SBPE de 8,5. Aí foi para 12, foi para 10, foi para 9. Ou seja, ela flutuou bastante. É mercado, infelizmente, é mercado. Ele vai flutuando de acordo com o mercado. Mas quem é esperto ganha na valorização, né? Porque é uma das coisas, inclusive, que eu falo aqui. Inclusive, tem vídeo, vai lá, dá uma olhadinha. Em 2016, a gente tem imóvel em João Pessoa, beira-mar, 50 metros quadrados, 350 mil. Hoje encontra nunca isso. Hoje você não encontra. Hoje você vai para um imóvel, 50 metros quadrados, mesma configuração, afastado da praia, 600 mil, 650 mil. E eu falo isso porque todos os dias chega cliente aqui com apartamentos nessa faixa de preço, né? Ou seja, se você fez, mesmo financiado naquela época, hoje você já tem o dobro da valorização do imóvel, né? E imóvel todo mundo, desde os nossos pais, quando você tem que fazer um bom investimento, é imóvel, né? E mais de uma pessoa que está tendo essa valorização. Outro dado importante, Jéssica, João Pessoa é a capital do Nordeste que mais financia no Brasil. Ah, não sabia. Todas as modalidades? Assim, se você comparar com outros estados, sei lá, Bahia, que é bem maior que a Paraíba, sei lá, Recife, Fortaleza, Recife, sei lá, Bahia financia muito mais. Não, o maior estado, assim, o estado que mais se financia, tô dizendo só pela Caixa não, todas as instituições bancárias é a Paraíba hoje. Ou seja, estamos na bola da vez. Estamos, né? Estamos na bola da vez. E você tá vendo, assim, a valorização do mercado de imóveis em João Pessoa. Você tá dizendo. Eu, por exemplo, atrás eu comprei o meu apartamento, comparado com hoje já valorizou quase 5 vezes. Comprei na época o meu apartamento a gente tá em 2025, foi 2011. Comprei por 72 mil na época. Hoje ele tá valendo quase 10 vezes mais, entendeu? Ou seja, a valorização de mercado é impressionante.
tudo que você compra hoje de imóveis nunca desvaloriza, sempre valoriza. É em mais de uma pessoa, né. Mas em uma pessoa. Agora assim, na modalidade reforma, né, a gente falou aqui um pouquinho sobre aquisição de terreno mais construção ou só a construção do terreno próprio. Para quem está querendo fazer a parte de reforma e ampliação, como que funciona o processo? É O parecido? processo é bem parecido com a aquisição de terreno e construção. Só que tem um detalhe: o imóvel tem que estar quitado. Ah, meu imóvel está financiado com a Caixa, sei lá, meu imóvel vale 300 mil, tenho 50 mil financiado com a Caixa. Não faz. O imóvel tem que estar quitado. Ele estando quitado, aí a Caixa consegue financiar até 70% da obra, entendeu? Da reforma lá que você quer. O prazo diminui um pouquinho, vai até, acho que mais até 240 meses o prazo, na reforma ou ampliação. Mas o processo como todo é bem semelhante. Primeiro a gente faz a simulação, aprovou o crédito, já sabe quanto libera para ele, lembrando que aquele imóvel vai ficar como garantia para a Caixa, sei lá, As taxas são menores? a mesma coisa. Aí, sei lá, o imóvel custa 300 mil, você vai conseguir, sei lá, eu quero 150 mil para a minha reforma. Então, você aprovou o crédito, aí vai para a Jéssica procurar fazer o projeto Pois. da reforma e tal, e sabe que vai ter 150 mil. Os 150 mil eu vou receber de uma vez na reforma? Não, você vai recebendo de acordo com a evolução da reforma. E não tem 20% de antecipação na reforma ou ampliação. Ou seja, você banca para depois receber. Banca recebe, banca recebe. Vou dar um exemplo, você vai financiar 150 mil, a reforma vai demorar 10 meses. Então tu gasta 15, recebe 15. Gasta 15, recebe 15. Assim vai. Gasta, recebe, gasta, recebe. Gasta e depois recebe da Caixa. E assim vai. Gasta, recebe. Num período de reforma. Reformou, aí depois da reforma você vai averbar aquela reforma na prefeitura e depois no cartório. Devolveu o contrato registrado, a Caixa você começa a pagar a parcela da reforma. E no período de construção, mesma coisa, você paga juros de evolução de obra de acordo com o valor da parcela lá que você contratou inicialmente. No caso da parte de reforma, muitos clientes perguntam para mim se também é válido para a parte de imóveis. Não. Só a parte da Muita gente pergunta se é, pode financiar móveis, móveis. não. Reforma, não. Reforma você só tem que ser parede, piso, mais nada de imóveis, infelizmente. Na parte de reforma, para comprovar para a Caixa, tem que estar todas as notas fiscais de serviços ou produtos ou pode ser a nota fiscal? Vamos lá. Tanto na construção, eu quero construir minha casa, ou reforma ou ampliação, você não precisa apresentar à Caixa nota fiscal de nada. Nada. Mas guarda essas notas para quando você for averbar a casa, tirar a CND, o INSS da obra, que você vai precisar apresentar. Mas para a Caixa, não. Porque a Caixa já tem uma estimativa do custo daquela construção. Para reforma também tem a PCI? Sim, Que ela já faz baseada na PCI, né? exatamente, a PCI. Ah. Então, a bendita PCI que muita gente fala. Essa PCI dá trabalho, Dá viu? trabalho. Dá Aí trabalho depois que porque você aprende, é tranquilo. tem que ajustar tudo bem direitinho de É, acordo com um erro é faltar na planilha. é. Em relação à parte de prazo, na parte de construção, a gente tem aí um prazo de até 24 meses. Exato. Também a mesma coisa Ampliação também. também é a Até mesma 24 coisa, meses. independente do valor que for financiado. E lembrando que o valor mínimo a ser financiado é 50 mil reais. Então eu quero fazer minha reforma 40 mil, 30 mil, não faz. O mínimo é 50 mil. Nessa parte de quem está querendo financiar e não tem a renda suficiente, que é o que alguns clientes nossos Exato. perguntam, né? Quem é casado pode juntar, mas se você não for casado, você pode trazer uma outra pessoa para juntar essas rendas? Boa pergunta, viu? Excelente. Pode sim, você pode juntar renda com qualquer pessoa, não precisa ter grau de parentesco nenhum. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero juntar renda com Jéssica para gente comprar um imóvel. Posso. Não tenho um grau de parentesco nenhum com você, mas a gente pode juntar renda. Guaraci, qual foi o máximo de clientes que você fez? Eu, Guaraci, fiz com 8 casais. No imóvel. Processo. Para compra da aquisição do terreno, mais construção. Mesmo jeito para reforma. Agora, lembrando que reforma já é um pouquinho diferente. A aquisição de terreno e construção, você pode juntar várias rendas. Na reforma ou ampliação, se a certidão do teu está no nome de uma pessoa, você só pode colocar parente até primeiro grau para compor a renda. Então, vou dar um exemplo. Meu pai quer ter uma casa que está quitada, quer fazer uma reforma. Ele pode juntar a renda ele e minha mãe. Mas a renda não foi suficiente. Ele pode juntar a renda minha, que é só filho. Mas ele não pode juntar a renda de Jéssica, que não tem nada a ver.
certo? Na reforma ou ampliação, porque a certidão de interditor do imóvel diz que o imóvel é dele e dela. Agora, na aquisição de terreno mais construção, eh, eu e Jéssica quer comprar uma casa. A renda da gente não foi o suficiente. Ah, vamos juntar um primo. Aí junta a renda do primo. Vamos juntar um amigo. Pode juntar quantas pessoas puderem. Só não pode ultrapassar, para financiar tem que ter, não pode ultrapassar 30% da renda total das pessoas, né? Não, esse é o comprometimento financeiro. Vai só confundir. Na renda, pode juntar. O seu limite. Você pode juntar quantas rendas quiser. Agora a Caixa ela vai comprometer até 30% da renda bruta de todo mundo. Hoje, se eu quiser financiar 1 milhão, quanto de renda eu tenho que comprovar para a Caixa? Vamos lá, eu costumo dizer, vamos dar um cálculo bem simples. Não é exato, mas pelo menos para todo mundo ter uma base. Eu vou financiar R$ 1 milhão. R$ 1 milhão vai me dar uma parcela em torno de 1,2%. Sei lá, R$ 6.000. Certo? Então, a parcela que eu vou pagar. R$ 6.000, a Caixa compromete 30% da renda. Então, tá lá, 20 mil vezes 30, R$ 6.000. 6 mil. O cálculo é esse, entendeu? Aí eu vou pego o valor do financiamento vezes 1,2. Sei lá, 1 milhão, eu vou financiar, 1 milhão dá 10 mil, né? R$ 10.000. Eu quero financiar 1 milhão, dá 12 mil reais a parcela. Então, 12 mil, quanto é que a parcela de 30% vai dar 12? Dá 40, 4, 8, 12, 40 mil. A conta foi complexa agora. Vou repetir. Eu me perdi no meio dos 40 aí. Vou repetir. É de tanto fazer que a gente fala no automático que muita gente também. Agora se eu me perdi. Vamos lá de novo. Vou financiar R$ 1 milhão. 1 milhão vezes 1,2% vai dar R$ 12.000. Isso eu Certo. calculei para ver se eu estou errado. 1 milhão Vezes 1,2%. vezes 1,2. Ou seja, 1.200.000. R$ 12.000 a 2 mil reais. parcela. Sim. R$ 12.000 a parcela. Para eu ter uma parcela de 12 mil, eu tenho que ganhar 70% vezes mais do que isso. Então, eu vou pegar o cálculo. Você vai pegar 1 milhão vezes 12%, vai dar 12 mil. 40 mil. 4, 8, 12. Então, tem que ter uma renda de 40 mil vezes 30% dá R$ 12.000. Para poder ter, Um financiamento de R$ 1 milhão. independente da modalidade que eu escolher, o price ou. Se for, eu estou dizendo pela saque. Se for pela price, é em torno de 1%. Aí eu diminui um pouquinho a questão. Então, vezes dá R$ 5.000, aí 5 mil daria 25. Não, 25, 1 milhão. 1 milhão dá 10 mil, né? R$ 10.000. R$ 10.000, 30, em torno de R$ 34.000, mais ou menos. Eu teria que ter de renda. Para poder, Pela price, para poder ter 1 milhão. para ter 1 milhão. Hoje, quais são os principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem o financiamento? Hoje na Caixa, a Caixa reprova crédito praticamente por dois motivos. Primeiro, a gente chama rating, é o relacionamento com a Caixa. Ah, eu não tenho nada com a Caixa e quero ter R$ 1 milhão emprestado. Difícil você conseguir crédito. Difícil. Agora, se você tem correntista na Caixa, já tem um cartão de crédito, já tem, sei lá, um produto de uma capitalização, um seguro de vida, tudo isso ajuda a aumentar seu rating junto ao banco. O seu rating no banco estando bom, vai liberar crédito. Primeiro passo, o que mais reprova hoje é rating, relacionamento. Segundo passo que mais reprova hoje é comprometimento financeiro. Sim. Vou dar um exemplo. O cara ganha 10 mil, vezes 30% dá R$ 3.000. Certo? A Caixa compromete sempre 30% da renda. 10 mil vezes 30 dá 3 mil. Só que dos 3 mil paga uma parcela de carro de 4 mil. Então sua renda está 100% comprometida. A chance de aprovar o crédito é muito pequena. Porque eles puxam para conciliar esses dados, né? Exatamente. Hoje a Caixa, o banco de informações da Caixa é o SRC Bacen, a gente chama o registrado. Tudo que você compra hoje no Brasil, dividido em mais de duas parcelas, vai para esse sistema registrado do Banco Central. E a Caixa hoje consulta. Então, aquele cara que tem um financiamento de um carro, tem um FIES, cartão de crédito, viu, pessoal? Cartão de crédito também compromete renda. Quem tem cartão de crédito que costuma dividir em mais de duas vezes, a chance de aprovar o crédito é pequena porque o sistema lá que a Caixa vai buscar vai dizer que tu estás devendo. Apesar que você está pagando o cartão de crédito sempre em dia. Mas é o comprometimento financeiro. O risco de crédito hoje no Brasil aumentou, então os bancos eles vão ajustando os sistemas. Então hoje o
cartão de crédito também pode lhe prejudicar na aprovação do crédito. Eu já vi várias rendas altíssimas sendo reprovadas por carro de um cartão de crédito que o endividamento é muito alto. Com faturas e aí puxa para poder ver o comprometimento. Mesmo pagando em dia. Muita gente vai dizer, mas eu pago em dia. Dependendo de pagar em dia. O sistema ele vai interpretar que sua renda está muito comprometida. E você tem um risco de crédito muito alto para vir e atrasar as parcelas junto ao banco. Nossa, interessante isso, eu não sabia, porque... E faz sentido, né? Porque se você tem um alto Endividamento. endividamento de cartão de crédito que compromete sua renda, existe sim a possibilidade de... Mas, Jéssica, eu vejo tanto cliente lá que a gente uma renda altíssima, potencial que a gente sabe que tem condições de pagar e o crédito sendo reprovado. Aí o pessoal, caramba, e agora? O que é que eu faço? Pega o cartão de crédito, deixa guardado 1 mês, 2 meses, aí o cartão de crédito vai zerar, a gente tenta de novo rodar o crédito à prova. Porque aí não vai ter a renda... É comprometimento financeiro. Nossa, que interessante isso. Eu não fazia ideia que Então, tinha... aquele cliente que quer acontecer isso, calma, vamos trabalhar você junto ao Banco Central. Por isso que é importante essas informações, né? Demais. Hoje em dia, com a nova modalidade que teve as mudanças da Caixa, porque antes quem tinha um imóvel financiado, se não houvesse o comprometimento da renda, poderia Ter o segundo, ter o segundo, terceiro, terceiro. quarto, quinto, sexto. Hoje em dia não pode mais. Hoje a Caixa só permite um financiamento. Se você tiver um financiamento ativo, quer ter o segundo, não pode. A não ser na modalidade de apoio à produção, ou seja, aquele imóvel que você compra na planta, ou você comprou o imóvel da Caixa, que a gente chama os adjudicados da Caixa. Aí você pode ter mais de um financiamento na Caixa. Os demais, eu quero reforma, ampliação, não pode. Eu quero comprar um terreno, já tenho um terreno financiado, quero ter o segundo, não pode. Eu já tenho uma casa, quero comprar aqui são terreno, mas construção não pode. Então tem várias travas. E se você tiver, por exemplo, um imóvel que você comprou numa modalidade Minha Casa Minha Vida, e agora você quer comprar um imóvel que está em outra categoria? Não pode também, porque a Caixa considera ainda como financiamento ativo. Ah, não sabia. Trava tudo. Nossa, Financiamento. complexo, né? Hum. Pra... E eu assim, hoje a gente tá falando, hoje é 10 de abril de 2025. De repente a regra muda semana que vem. Só para vocês que estão assistindo aí também não ficarem traumatizados, porque a gente tá aqui para resolver, né? Agora sim. Eu tô mostrando a solução. Agora você tem 16 anos de experiência nisso, todos os nós que podia... Acontecer já aconteceram e assim vai. Mas você acha que a Caixa vai mudar isso esse ano? Porque eu lembro que o ano passado, quando a gente tava... Que teve essa mudança, eu acho que foi em novembro, finalzinho do ano, né? Foi. Aí você falou, Jéssica, talvez no início do ano, porque Libere. a Caixa às vezes faz isso, porque vai chegando no final do ano e o O recurso recurso vai... tá acabando, né? Até para o pessoal entender também, todo banco trabalha com reserva orçamentária. A reserva orçamentária da Caixa vem aumentando todos os anos, nos últimos 10 anos. Começou, vou dar um exemplo. Ela liberou de empréstimo, sei lá, 50 bilhões. Aí no outro ano, 60, 70, 80. Ou seja, o limite de crédito que ela tem é infinito, como todo mundo pensa que é. Então chega um momento que ele, vamos dizer que chegou no limite de empréstimo. Então mais do que aquele ele não consegue emprestar. Só que a gente vem numa escala de financiamento no Brasil só crescente, 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 crescente. Só faz aumentar o número de financiamentos no Brasil. Mas só que os recursos que a Caixa capta tá caindo. Ou seja, chegou um momento ele tá aqui, eu tá aqui, aí meio que equilibra isso. Pronto, o teto agora desse ano é só isso. Então, esse recurso, às vezes, como chegou o ano passado, ele chegou até outubro, eu acho. Outubro, aí acabou o recurso. Aí o governo, né, tem que a Caixa solicitar ao governo suplementação. Aí o governo suplementou tantos bilhões, mas o que ele suplementou não deu para o que estava na esteira. É resultado. Fomos agora para 2025. E torcemos para que o recurso chegue até o final do ano. Só que a gente não sabe se vai chegar. Quanto foi liberado esse ano? Não sei, eu tenho que olhar só de cabeça, mas foram, acho que mais de 50 bilhões. Acho com certeza mais de 50 bilhões. É muito dinheiro, né? Sim. Mas a nível Brasil é muito financiamento que a gente faz, né? A nível Brasil, a Caixa hoje financia 70% do mercado. Só não financia mais porque não tem tanto recurso mais para financiar. Os bancos particulares, a gente chama os bancos coloridos, hoje financia 30%. Hoje a Caixa é 70% do mercado. E financiamento no Brasil é Caixa. É. Se ela tivesse mais recursos, financiaria mais. E isso é bom, assim, quanto mais recursos, melhor para a economia, para um segmento de construção civil. Mas só que esse recurso infelizmente, não é limitado. É porque eu tenho um cliente que ele trabalha construindo Minha Casa Minha Vida. E aí ele depende de terminar a construção
para as pessoas fazerem o financiamento e ele receber do banco. Isso. E aí, por ironia do destino, coincidência, ele terminou no final do ano passado. Ou seja, todos os financiamentos que ele tinha para receber, partes deles não foram concluídos porque faltou recurso. Então, é um movimento que ele parece simples, mas ele ataca toda a cadeia, né? Se você, como ele, que é uma empresa já de bastante tempo, que já vem vendo alguns movimentos já conhece o movimento da Caixa, ele consegue suportar essa oscilação, né? A Caixa muda, não consegui vender, mas eu tenho capital para poder esperar entrar o início do ano e a Caixa ser reabastecida. Mas aquele pequeno construtor que está fazendo a primeira casa para vender, ele tem que ser estratégico, não pode acabar a casa no final do ano. Isso, tem que começar em janeiro e terminar lá para no máximo julho, agosto no máximo. Para poder já vender. Mas lembrando, Jéssica, que a Caixa ela trabalha com 2 linhas de orçamento: Minha Casa Minha Vida, e existe também o SBPE. A Minha Casa Minha Vida, o recurso vem do FGTS. Então, assim, o recurso do FGTS, muita gente pensa que é ilimitado, mas também tem um limite. Ele libera 2 orçamentos. Ele libera um orçamento de tantos bilhões para Minha Casa Minha Vida, que esse recurso vem do FGTS, e tantos bilhões do SBPE, que o recurso vem da poupança. O SBPE, o ano passado, eu acho que acabou outubro, mais ou menos. O Minha Casa Minha Vida, o recurso acabou em início de dezembro. Ele suportou quase o ano todo. Apesar de ter uma escala maior do que o ano passado, Minha Casa Minha Vida de financiamento. E aumentou o valor também, né? Porque eu não lembro quanto estava antes, mas aumentou bem generoso para 350. Aí tem, assim, a Minha Casa Minha Vida ela trabalha com faixa 1, 2, 3 e agora vai entrar o faixa 4 também no Minha Casa Minha Vida, que envolve até R$ 500.000. Então é outro também que, assim, de repente ajuda muita gente aí na classe média que não tá taxa de juros tão alta, vai para Minha Casa Minha Vida faixa 4. E também vai poder fazer o Minha Casa Minha Vida faixa 4, aquisição de terreno e construção. Então a novidade é aí. Aquele pessoal que quer construir uma casa de até R$ 500.000 que ia para o SBPE, pode ir para Minha Casa Minha Vida. Então, com a taxa de juros hoje em torno de uma faixa 4, ele ainda não, o governo já decretou, mas os sistemas da Caixa ainda não atualizaram. Em torno da taxa de juros de 10%. É menos do que a Menos do mudança. que o SBPE. O SBPE está 10, na construção está 11,20, né? 11,30. Com certeza. E quando você coloca que isso vai ser sobre o montante, faz uma diferença em 30 anos. Muito dinheiro, Jéssica. Mas agora assim, para quem hoje está realmente pensando em financiar, está pensando aí, como que eles entram em contato com você? Aproveitando aqui para fazer o nosso merchan. Vamos lá, pessoal. Podem entrar em contato comigo, o WhatsApp. É o 98828-3021. É o meu telefone particular e também lá do escritório também. Aí eu posso 9659-5975, o telefone lá do escritório. Pode telefonar, pode mandar o WhatsApp, mandar as informações, que a gente analisa cada cliente. Cada cliente é um perfil diferente. Muita gente diz, meu amigo, meu vizinho. Cada cliente é um perfil. Então a gente tem que analisar cada cliente. E a gente analisa e aprova o crédito. 24 horas no máximo, a sua carta de crédito aprovada. E aí você pode utilizar ela até os 180 dias. Exatamente. Eu vou deixar os contatos de Guaraci aqui na descrição, mas lembrando que aqui no escritório a gente faz essa ponte com Guaraci, então quando o cliente vem perdido no universo, Jéssica, eu quero construir minha casa, eu quero reformar, não sabe, a gente faz todo esse processo junto com o Guaraci e junto à prefeitura também, né? Porque tem a parte da prefeitura da aprovação dos alvarás para poder voltar, para poder ir para Guaraci juntar tudo isso para entrar na caixa. Para entrar na caixa, então a gente faz toda essa parte para poder ficar mais fácil esse processo, que é um processo um pouco burocrático, sim, mas que não é impossível e que o que eu tenho falado hoje, porque o cliente fica muito ansioso, né, para poder começar, para começar a receber o dinheiro. Eu falo, olha, não se preocupa. Eu acho que a Caixa já põe esse 180 dias estratégico, porque se você fizer tudo direitinho, dá para você fazer tudo dentro do prazo, porque geralmente o prazo de projeto, ele é mais ou menos um mês. O prazo de prefeitura, 30 dias. E o prazo da Caixa, 30 dias. Então, mesmo que tenha alguma intervenção no meio do caminho... Um processo como tudo, a gente está assinando o contrato. E aí, casa direitinho com a parte do financiamento, né? E eu acho, apesar de algumas pessoas reclamarem em relação aos juros, para quem não tem um dinheiro para comprar, que representa aí 90% da população, e até aqueles que têm, mas que tá o dinheiro destinado para outra coisa,
é a possibilidade de você realizar um sonho, né, porque a gente tá falando aqui sobre financiamento, sobre construção de casa, sobre compra de apartamento, e é o sonho da maioria das pessoas. Sim. E aí você tem a possibilidade de pagar, mas pagar algo que é seu, né. Exatamente. Tem uma pergunta, não, uma frase que eu costumo muito repetir. O aluguel é eterno, mas o financiamento tem fim. É, é verdade. E uma coisa também sobre que vem várias modas que vai mudando a economia, né. Agora tá vindo uma moda que é melhor você alugar do que você pagar o financiamento por conta dos juros e tal. Mas tem coisa mais chata do que você tá na sua casa, locada, e você recebeu o comunicado que você tem 30 dias para procurar outro lugar. Existe até uma pessoa que é Thiago Negro, eu acho que muita gente segue, ele falava muito que preferia pagar aluguel do que fazer o financiamento. Hoje ele tem uma casa financiada. Assim, ó, o pensamento tem que vai mudando das pessoas. É. E hoje, casa é casa, casa é casa. Não tem, eu acho que até hoje eu não conheço financiamento, ou, assim, um investimento melhor do que o imóvel. Não conheço ainda. Não conheço um investimento melhor do que o tal do imóvel. Qualquer imóvel, terreno, tal, qualquer coisa que você comprar em termos de imobiliário, a valorização é impressionante. É, e o imóvel, ele é quase que eterno, né. A gente tem casas aí centenárias, ou seja, se você vai pagar um financiamento de 30 anos, a sua casa vai durar 100 anos. Então, E assim vai. daqui Ou a pe mais, ou mais. daqui a 100 ela vai estar valendo muito, muito, muito mais que isso, né. Aproveitando o que a gente falou aqui sobre crescimento, só dando uma pincelada, a sua visão como quem trabalha com a parte de financiamento, que tem João Pessoa, que está tendo movimento, o que é que você enxerga do que está acontecendo em João Pessoa? Em João Pessoa, eu enxergo ainda um crescimento. Muita gente, João Pessoa já chegou no limite. Eu acredito não. Comparado com outros estados, como a gente vem acompanhando o Brasil todo, comparado com outros estados, eu acho que João Pessoa ainda tem para crescer ainda mais, no mínimo, uns 5 anos. De crescimento de valorização no mercado de imóveis de João Pessoa. Eu acho que no mínimo mais 5 anos. Muita gente fala que, os pessimistas, João Pessoa já estourou, não tem mais como crescer, os valores dos imóveis já estão altos demais. Comparado com outros estados, quando a gente vai para reuniões em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, quando a gente informa os valores de imóveis na praia, por 500 mil, 600, 1 milhão, isso lá, eles falam, rapaz, isso aqui é o preço de um estúdio. E apartamentos aqui que você compra 2, 3 quartos na praia, às vezes, lógico que às vezes não na beira-mar, mas uma rua, 2 ruas por trás. Lá, às vezes, 1 quilômetro, Aí eu uma fortuna, é um absurdo. Então, por isso que eu tô dizendo, ainda João Pessoa é a bola da vez. é a bola da vez. Aproveitando só para falar um pouco do que você falou, né, também a pessoa tá atento às oportunidades, né, Sim. porque, eu acabei de entregar um apartamento, Cabo Branco, pé na areia, principal, 200 metros quadrados o apartamento, 850 mil. Ele gastou 300 mil com a reforma, incluindo toda a marcenaria. Se ele abrir a boca hoje para vender o imóvel dele 1,5 milhão. por 1,5 milhão, ele vende. Porque tem imóveis novos lá Que não tem essa metragem, não tem o pé na areia. que não tem o pé na areia. Então, se você está com medo de reformar, de comprar financiado, não tem esse medo, porque mesmo que você compre financiado, você faz uma pequena reforma ou faz a parte de construção, esse retorno vem para você ali muito rapidamente, né. É, tu tem previsão, ou a Caixa tem, se vai poder juntar as rendas? Eu não lembro se você respondeu essa pergunta. Se vai poder, tipo, daqui a pouco, uma única pessoa, ter mais de um imóvel, ou vai continuar sendo um imóvel mesmo? Enquanto financiamento de reforma ou ampliação ou aquisição de terreno mais construção, só pode ter um financiamento por CPF. E não tem previsão de retorno? Enquanto não. E para aquisição também? Também, aquisição de terreno mais construção ou reforma ou ampliação, não pode ter imóvel financiado. Quem tem não consegue ter o crédito para o segundo. Qual a previsão? Pelo menos esse ano, acredito que ainda não volta esse ano. Mas Talvez tu no acha ano que que volta ou a gente torce que sim, né? Quanto mais. Porque tem gente que tem potencial de ter 2? 2, 3, 4 imóveis. Eu tenho um cliente que tinha 5 imóveis. Ele tinha 5 imóveis financiados e assim, ele fazia ele trabalha com isso, ele compra, a reforma e bota para vender. Então, esses clientes que ele tinha vários imóveis, ele não está conseguindo mais. Ele está só conseguindo fazer um financiamento por vez. Nossa, isso me deixa um pouco triste.
Espero que Mas volte, vai né? voltar, vai voltar. Espero que aumente, volte o teto O teto da atingiu 1,5 milhão aquisição desse também. sistema de 1,5 milhão, porque quando a gente fala de casas de alto padrão em João Pessoa, né? Porque tem os padrões, né? Exato. Eu acredito que o Minha Casa Minha Vida faixa 4 com aquisição e construção de 500 mil é um bom valor, mas quando a gente tá falando de terreno de casa de alto padrão, não é suficiente. A gente sabe que não é, né? Hoje, como eu te falei, a Caixa trabalha nessa linha de crédito até 1,5 milhão. Acima de 1,5 milhão, a gente chama o CDI, outra linha de crédito que a Caixa criou, que o recurso não vem da poupança, vem do CDI, LCI e assim vai. Uma taxa de juros um pouco mais cara, mas tem recurso suficiente, mas só para imóveis novos e usados. A Caixa já está, até o final do ano, ela disse que ia lançar também para aquisição de terreno de construção e construção de terreno próprio. Mas Imóveis acima de 1,5 milhão. Então isso vai ajudar muito, entendeu? Porque aí vai ter recursos para esses clientes com alto padrão conseguir financiar, né, os imóveis que eles querem. é porque 1,5 milhão para aquisição de terreno de alto padrão não é suficiente. Não é. E se você comprar o terreno financiado, você não consegue fazer a construção financiada, né? Exato. Porque o pré-requisito é o terreno estar Porque hoje quitado. tem terrenos aí, alto padrão, que custa mais do que R$ 1 milhão. Hoje os terrenos de uma pessoa estão sendo lançados nos condomínios, em média, no lançamento uns 600, mas pouco tempo depois está 1 milhão, né? Também. Então comprometeu quase que Orçamento todo. o orçamento todo só no terreno. E lembrando que se juntar o valor do terreno, mas construção não pode passar de 1,5 milhão. Muita gente fala, meu terreno comprei à vista, eu quero 1,5 milhão para financiar a casa. Não, a Caixa somos os dois. Os dois não podem passar de 1,5 milhão. Mesmo que o terreno já esteja financiado, quitado, Não pode passar os dois de 1,5 milhão. não sabia. Também é importante saber, né? Tem um terreno lá que custou, sei lá, eu tô com um cliente agora. Um terreno dele custou 700 mil. A construção da casa, 900. Juntando os dois, passava de 1,5 milhão, certo? Só que o terreno dos 700 é quitado. Tá quitado. Só que da construção da casa é 900. Ou seja, teoricamente daria. Mas não. Os dois bateram, passou de 1,5 milhão a avaliação e a Caixa travou. E que faz a avaliação é o engenheiro da Caixa, né? Dinheiro da Caixa. É por sorteio, a gente não tem como saber quem vai. Eu não sabia dessa parte. Eu achei que se o seu terreno fosse quitado, você poderia pegar 1,5 milhão para usar 1,5 milhão para a construção. Ele pega o valor dos dois. O valor do financiamento e o valor do terreno. Eles somos dois. Tu tá perdendo muitos clientes nesse... Porque a maioria das construções de alto padrão de pessoa... Desse ano, acho que uns 10 clientes no mínimo. Hum. Porque tem essa regrinha. Que a Caixa limitou mesmo o valor, mas nem da avaliação da casa como pronta. É o valor mesmo da planilha, a planilha PCI, que você coloca lá o valor de construção. Quando você põe o valor... E você, mesmo você colocando lá, sei lá, vou dar um exemplo. Esse exemplo desse cliente era a construção 900 e ele comprou por 700. Mesmo ele tivesse colocado lá que comprou por 200 mil, se o engenheiro da Caixa disser que o terreno vale 700, 700 mais 900, passou de 1,5 milhão. Já não poderia financiar. É a engenharia da Caixa que faz essa avaliação, né? Não sabia, essa informação é muito importante, porque muitas pessoas pensavam que Vou fazer esse jogo de números que vai dar certo. que vai dar certo. Não, infelizmente não dá. Nossa. Então tem que ser até assim, um financiamento da planilha. Lembrando que a planilha é sem o BDI, porque tem um BDI lá, né, que é a crescente, é sem um BDI. Então, a 700 mil da construção, fora o BDI, é sem um BDI. 700, quer dizer, 900 da construção e o valor do terreno. Eles são os dois, o engenheiro da Caixa. E os dois não podem passar de 1,5 milhão, infelizmente. Senão dá essa trava. Espero que esse teto... Todos nós estamos torcendo. Aqui na Paraíba, assim, a gente sofre, mas em outros estados, como por exemplo Santa Catarina, meus irmãos lá, Balneário Camboriú, é tudo 3, 4, 5, 8 milhões e lá os correspondentes estão sofrendo. Mais ainda, né? Muito mais que aqui. Mas eu espero que mude. E agora eu queria saber de você, se você tem mais alguma dica, alguma informação. Vamos lá. A dica que eu dou é que sempre que você for fazer um financiamento, aquisição, terreno, construção ou reforma ou ampliação, sempre procure um profissional que saiba fazer essa modalidade. E nem todo mundo sabe. Você viu, né, Jéssica? Às vezes chega lá vários clientes, não, porque tal pessoa disse que era mais barato, vai fazer tudo errado, vai ter dor de cabeça, então procura quem sabe, certo? A dica que eu dou. Uma que sou suspeito de falar, nossa amiga Jéssica, mas procura ela que teu processo vai dar tudo certo. Diferente de outras pessoas dizendo, não, eu sei fazer, nunca fez, o processo vai ter só dor de cabeça do início ao fim. E você, como o Guaraci falou, né? Você errou uma coisa, É fatal. e isso é uma coisa interessante, né? Às vezes você errar uma medida no projeto
Sim. já atrasa tudo, porque a prefeitura não vai aprovar, aí o projeto vai ficar em divino da prefeitura, aí toda vez que vai e volta da prefeitura, eles têm 15 dias para poder dar retorno, então um alvará que você ia ter em um mês, Demora 2, 3. demora 2, 3. Aí isso já impacta na parte do Sim, financiamento. atrasa tudo. Aí uma PCI que você não faz correto, também volta. Volta. E o problema é que toda saída e volta, ela tem um tempo, né? Sim. Que aí eles têm 15 dias, 20 dias, e isso acaba atrapalhando. E para o cliente que é ansioso, aí fica difícil. Um exemplo aqui que a gente teve agora, por exemplo, no alvará de construção tem 181 metros no alvará de construção. No projeto lá da prefeitura, que tem lá a metragem, ele estava com 187 e nas ART estava com 192. 3 informações divergentes. Chegou no engenheiro da Caixa de barrou. E bem parecido, né? Parecido. Aí a prefeitura disse que estava certa. Aí aqui quem fez o alvará de construção disse que também estava certa. E o engenheiro disse, não, corrige na hora. Mas para ajeitar só essas besteiras de informações, demorou 1 mês e meio. Só para ajustar isso. Que é uma informação. Besta. E tipo assim, muito próximo, Próximo. do Até método. o cálculo mesmo, às vezes é o sistema, alguma coisa desse tipo, mas o engenheiro da Caixa ele bate muito nisso, na informação. Outra coisa, a questão da certidão de inteiro teor. Às vezes, alguns condomínios de uma pessoa antigos, lá tá com quadrilote, certo? Mas aquela rua já tem nome de rua. Ou seja, na certidão de TTO tá quadrilote, no alvará de construção já tem o nome da rua, nas ART já tem o nome da rua, no alvará, quer dizer, tudo já tem o nome da rua, mas na certidão de TTO não tem. Aí chega no engenheiro da Caixa, ele barra dizendo que não tá batendo. Aí lá vai você ter que averbar, perde tempo, gasta dinheiro para poder regularizar. Então, Tem- às vezes é só esse cuidado, como é que eu posso dizer, expertise de um profissional do engenheiro arquiteto que você procurar, às vezes que não tem experiência nesse detalhe. Então, isso atrapalha muito seu processo, muito, e atrasa demais. Uma outra coisa que é a certidão de TTO, ela tem validade, né? Então, se você tirou uma certidão e teu processo demorou muito, você vai ter que tirar É uma nova. uma nova certidão, né? Que às vezes, Validade de 30 dias, a Caixa diz. às vezes o cliente fala, eu acabei de tirar uma, Já tem que tirar outra. tem que tirar outra. Quando você vai assinar. Isso é custo. Uma coisa importante, gente, é quando o pessoal vem aqui no escritório, ficam preocupados quanto vai gastar. Eu sempre falo, deixa os dinheiros reservados, porque quando você vai abrir a conta com a Caixa, você paga as taxas, Isso, né? taxa de elaboração do contrato. E também eles pedem, às vezes, alguma aplicação no CDI, alguma coisa. Principalmente se você não tiver relacionamento com a Caixa. Então, esse dinheiro vai ficar, é seu, mas você vai precisar fazer uma aplicação, então você precisa ter ele reservado. Você vai precisar tirar certidões, pagar a escritura, pagar alvará. Se você está fazendo em casa em condomínio, você vai ter que pagar a avaliação do condomínio. Isso, Avalia... o projeto, aprovar o projeto no condomínio. Geralmente a aprovação no condomínio hoje de uma pessoa ela é um salário mínimo. Mas aí varia. Tem condomínio que cobra 2, tem condomínio que cobra metade disso, mas já deixa esses valores reservados. E quando você finaliza, tem todas as averbações, porque a pessoa acha que vai assinar o contrato lá da Caixa e recebe dinheiro, não, mas tem que pegar, assinou o contrato, tem que pegar esse contrato, levar para fazer as averbações e tudo isso é dinheiro. Qual que é o percentual mesmo das Aí averbações? vamos lá, na prefeitura você vai pagar 3%, certo? Você paga do ITBI, é 3%. Então, se você vai fazer aquisição de terreno mais construção, você vai pagar 3% em cima do valor da avaliação do terreno. No cartório, sendo o teu primeiro imóvel financiado, tu vai pagar mais ou menos em torno de 1,5% do valor financiado. Tu vai gastar mais ou menos isso no cartório, sabe? Isso é o que você gasta, fora as taxas da Caixa também, certo? A taxa da Caixa é 750 de engenharia, mais em torno de 1% do valor financiado, na linha de crédito SBPE, é o que você vai gastar. Depois disso, dessas taxas iniciais, também tem que se atentar no final. No final da casa também tem uns custos, que o habite. Sim. Aí depois você vai pagar o INSS da obra, que também é um aconselho você procurar um profissional qualificado, que seja um contador específico de construção, que saiba fazer a modalidade de construção, porque você paga menos imposto. Sim. Às vezes eu costumo até brincar, se você vai preso, você não vai chamar um advogado trabalhista, você vai chamar um advogado criminal. O mesmo jeito na modalidade de construção financiada. Se você vai construir sua casa, você tem que chamar um contador especialista em construção, para no final da averbação da sua casa você pagar menos imposto.
É. Porque se não for contratar, eu vou chamar um amigo, um primo que é contador, ele vai fazer os cálculos, vai fazer. Só que ele vai fazer você pagar muito mais imposto. É, uma informação importante é que só tem 2 coisas que diminuem quando você vai para o ITBI, é o INSS e uma taxa de concreto, o resto nada é abatido. Então quando a gente abre o CNO, a gente já calcula a mão de obra exata que a gente precisa fazer para no final esse imposto estar zerado. Isso. Então isso são informações importantes, porque tem muito cliente que fala assim: aí eu vou fazer meu jabá agora. Eu vou fazer com o mestre de obra que é mais barato. Só que o mestre de obra não está pagando esse imposto, né? E também não está calculando para você. Às vezes você cadastra ali os funcionários no seu CPF, mas você está com 1, 2, 3 pedreiros, você não sabe se você está pagando, porque quando a gente abre um CNO é feito um cálculo Exato. baseado no valor da construção de quanto de imposto tem que ser pago. Exatamente. E a pessoa está ali pagando 2, 3 pessoas achando que no final vai estar zerado. E aí chega lá no final você tem uma dívida de imposto que você vai ter que pagar, né? Então também a importância de você fazer com pessoas qualificadas que sabem o que está fazendo. O escritório de contabilidade vai abrir o CNO, vai fechar o CNO, vai pegar todas as notas que para fazer o ABITS, no final CTR, até a quantidade de caçambas de entulho é calculado, se não tiver proporcional. Às vezes a pessoa fica sem tirar o ABITS por conta de caçamba de entulho, né? E fica preocupado, meu Deus, como é que eu vou fazer? E depois é muito mais difícil de você resolver. Então, todo esse processo da parte de construção de casa, ela tem que ser muito bem gerenciada, né? Principalmente se for com recursos do banco, porque você está pagando juros. Então, quando você está pagando juros, você tem que ter mais cuidado ainda, para também não extrapolar além do que você pode fazer e pagar. Porque senão, no final, você faz a sua casa, não conseguiu pagar, a caixa pega de volta. Pega e outra, você perdeu tudo que. E outra, tudo que você gastou, você vai perder, perde mesmo. É. A Caixa vai pegar o bem como uma garantia. A garantia é o bem, então. É, então por isso a importância de fazer tudo certinho, né, Guaraci. E uma informação importante, tá? Guaraci, como correspondente, ele não tá ali só na fase inicial, não. Ele acompanha toda a obra, as medições, as tabelas, dá toda essa assistência até o final, né, Guaraci? Eu vou agora vender meu peixe. Pode vender. A Caixa, ela diz para o correspondente acompanhar o processo até a assinatura do contrato. A Caixa diz isso. As medições mensais não é obrigação do correspondente. Não é. Eu acompanho meu cliente até o final. Eu vendo esse serviço, não cobro 1 centavo por esse serviço ao cliente, mas esse serviço me gera outros clientes. Agora, se me acompanha do início ao fim, todas as medições mensais, é chatinho de fazer, mas manda para mim que eu resolvo. É. E eu falo isso porque ajuda muito, porque aqui no escritório a gente vai ter medição. Guaraci, como é que Manda aí, eu olho lá, epa, Jéssica, tá isso aqui errado, corrige logo antes de gente mandar. É. Ou seja, de tanto em fazer, a gente já tem a expertise onde é que tá certo, onde tá errado, para poder acelerar mais ainda a liberação do crédito do cliente. Não, isso é importantíssimo, né? Porque no final, nosso cliente, o que ele quer é a casa dele pronta, Exatamente. né? O sonho E idealizado. lá no final pro churrasco, tá minha ovação. É importante o churrasco. Agora sim, eu queria te agradecer por ter trazido todas essas informações, né? Quem está querendo realmente fazer o financiamento foram informações muito valiosas. Te agradecer pela parceria com a Realize, por ter acreditado no nosso projeto. De pouquinho a gente está aí crescendo. Eu tenho certeza que vai vir muitos mais clientes. E obrigada pela parceria de sempre. É isso, já estou sempre à disposição, precisando, pode contar sempre. E quiser marcar outras, estou aqui sempre que precisar. Pois é, eu sempre quando o cliente vem aqui, eu digo, agora sim, o cliente está indo aí, hein? Faça as informações. Muito obrigada mais uma Obrigado a vez. você, Jéssica. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Se você tem um amigo que vai fazer a casa financiada, que vai fazer quer fazer a reforma e não tem recursos, pega o link, encaminha para ele. Vou deixar o contato de Guaraci aqui na descrição para você ir lá falar com ele. E se vai fazer o projeto, com certeza, vem aqui no escritório da Realize. A gente tem um time competente que vai te ajudar do início ao fim. Você vai se adequar às regras da Caixa, o orçamento que Guaraci aprova lá com seus dados. Então, entre em contato com a gente. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Deixar o contato aqui na descrição. Até o próximo podcast. E escreve aqui se você ficou com alguma dúvida que eu mando lá para Guaraci responder.